A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 18 de julho de 2021, estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje chegamos à lição de número 3, que vai falar sobre Acabe e o profeta Elias. E para nos ajudar na meditação desta manhã, vamos estudar o texto bíblico que está lá em 1 Reis 16:30, 1 Reis 17:1 e 1 Reis 17:18. O primeiro texto, 1 Reis 16:30, diz assim: E fez Acabe, o filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 17:1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E por fim o texto que está lá em 1 Reis 18, 17 e 18, que diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Vamos orar pedindo graça ao Senhor para que possamos tirar lições espirituais para o enriquecimento da nossa vida. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, orientação do Teu Santo Espírito, Senhor, fala conosco, para que possamos, Senhor, através dos textos sagrados da Tua Escritura, possamos tirar ensinamentos para a nossa vida espiritual. Ajuda-nos nisso, Senhor. Para isso pedimos sabedoria dos céus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos na lição anterior que o reino de Israel foi dividido depois da morte de Salomão, passando a haver dois reinos: o reino do sul, ou também conhecido como reino de Judá, que reinou a princípio Roboão, filho de Salomão, e o reino do norte, ou também conhecido como Israel, que começou o seu reinado com Jeroboão. Na lição de hoje, nós vamos ver sobre o rei Acabe. O rei Acabe é o sétimo rei de Israel, depois de Jeroboão. Ele assumiu o reino de Israel quando em Judá reinava Asa. Asa estava no seu último ano. Asa foi o terceiro rei de Judá. E Acabe reinou por 21 anos, de 874 a.C. a 853. Acabe foi um mau rei. Ele se casou com Jezabel,
Jezabel era uma mulher muito perversa, filha do rei dos Sidônios. Sidônios na antiguidade era a Fenícia, atualmente a faixa de Gaza, onde estão os palestinos. Nós vemos que as consequências espirituais, elas permanecem por séculos. Até hoje, o povo de Israel sofre com a divisão que há entre eles e os palestinos. Jezabel, na sua idolatria, adorava dois deuses, principalmente Baal e Assera. Ela influenciou de uma maneira muito intensa a Acabe, para que os seus deuses prevalecessem em Israel. E nós vemos que ali Acabe, um rei fraco, cedeu às vontades da sua mulher e foi abandonando a Jeová, Deus do povo de Israel, o povo de Deus. E começou a colocar postes ídolos desses deuses em todas as terras de Israel. E ali começou uma idolatria, adoração a imagens, feitiçaria, comunicação com os mortos, o que hoje nós conhecemos como macumba. E todas essas coisas foram trazendo consequências para a vida espiritual do povo de Israel. É uma reflexão que nós temos que fazer a nossa vida espiritual quando nós nos referimos no sentido de nação, e aqui é a grande nação brasileira, que por muitos anos ela colonizada por portugueses, romanistas, e o catolicismo romano dominou por muitos séculos aqui no Brasil. E nós sabemos que com o catolicismo romano vem a idolatria, a adoração a estátuas. A Bíblia condena de forma muito clara a adoração a ídolos. Nós sabemos que é usado muitos sofismas para explicar que os santos da Igreja Católica não são ídolos, mas nós sabemos que na prática isso não é verdadeiro. Na prática, o catolicismo é uma religião idólatra e que dominou por grande parte da história do nosso Brasil. Juntamente com isso, nós temos também uma grande influência de práticas espíritas na nossa nação. Banda, quimbanda, candomblé, mesa branca.
E de tal forma que se criou um sincretismo religioso na nossa nação. Ou seja, a maioria da população brasileira durante séculos praticou o catolicismo e também o espiritismo, a ponto de algumas igrejas no nordeste do Brasil, igrejas católicas romanas, aceitarem também esse sincretismo religioso com práticas trazidas do espiritismo. Atualmente, nós evangélicos temos avançado muito na nação brasileira. Através das igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, ou igrejas tradicionais, como a Igreja Batista, Presbiteriana. Essas igrejas cresceram, se desenvolveram, e ganharam muitas almas para o reino de Deus. Dessas igrejas surgiram muitas outras igrejas que hoje infelizmente também estão se tornando sincretistas, como as igrejas católicas do nosso Brasil, em que permite-se uma série de misturas oriundas do catolicismo, do espiritismo, e infelizmente muitas igrejas pseudo-evangélicas também estão com práticas bastante duvidosas. Mas o importante para nós, evangélicos, sinceros, não idólatras, não praticantes de nenhuma situação espiritual parecida com o espiritismo, nós estamos com a incumbência de trazermos a palavra de Deus e fazermos com que esta nação brasileira se torne uma grande nação adoradora desse Deus que nós podemos observar e entender ao lermos a Bíblia Sagrada. Por isso é importante que todo cristão ele se influe no estudo da Palavra de Deus, porque só assim ele pode entender as verdades reveladas na Escritura Sagrada através dos homens de Deus, dos profetas, dos enviados por Deus para trazerem para nós a sua mensagem. Aqueles tempos do rei Acabe, a idolatria tomou conta da nação de Israel. E quando a idolatria toma conta, Deus intervém. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna.
Então, o propósito de Deus para essa humanidade, para todas as nações da terra, não só para aquela nação de Israel, não só para o Brasil de hoje, mas para todas as nações da terra, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e aceitem Jesus como o único e suficiente Salvador, dizendo adeus às práticas idólatras e espirituais que levam a outros caminhos que não o caminho de Deus. Então Deus age na idolatria, agiu lá com Acabe. Levantou um profeta, o profeta Elias, da cidade de Gileade. Esse profeta, um verdadeiro homem de Deus. E o profeta chegou ali a Acabe e trouxe uma profecia: olha, não vai chover sobre Israel. Palavras que se cumpriram, como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que por 3 anos e meio, ali no tempo de Elias, não choveu sobre Israel. Então aquela seca trouxe fome. Muitas das coisas que nós vemos na nossa nação, miséria, pobreza, roubos, maus governantes, isso tudo é oriundo de práticas espirituais nefastas que contrariam a vontade de Deus para a nossa nação. Por isso é tão importante pregar o Evangelho, porque o Evangelho pregado muda a história da nação. Mas se uma nação é idólatra, como era Israel, e Deus age mandando seca, portanto falta de pão, todos sofrem, inclusive os que são de Deus, como Elias sofreu. Nós que somos povo de Deus sofremos aqui no nosso Brasil as consequências de um país idólatra. E ali, durante aquela seca, Deus, embora Elias tenha sofrido também da seca, ele foi cuidado por Deus. Deus providenciou alimentação para Elias durante aquele período terrível. Providenciou moradia, e ele pôde passar aqueles 3 anos e meio de uma forma dura, mas não tão dura como o resto do povo de Israel. Isso nos traz algum conforto, embora nós vivamos num país cercado de idolatria, cercado de feitiçaria. O povo de Deus é cuidado pelo Senhor. Ele tem cuidado por nós, vai com muito carinho nos tratando, nos orientando, e mesmo diante de tanta iniquidade, o povo de Deus continua atuando com graça, pela misericórdia de Deus, no país, conseguindo pão, conseguindo moradia, conseguindo subsistência em tempos tão áridos. O rei Acabe odiava Elias, mas temia também.
Nós precisamos entender isso. Aqueles que praticam a iniquidade e que vivem em plena promiscuidade nos dias de hoje, eles nos odeiam. Odeiam a igreja. Porque a igreja, segundo a própria Escritura diz, é que impede a manifestação do iníquo em toda a sua maldade. Nós servimos de espelho para essa geração promíscua e entregue. E isso incomoda. Mas essa é a função do povo de Deus aqui na terra. Incomodar aqueles que estão praticando iniquidade. O profeta Elias ali incomodou Acabe, mas Acabe temia a Elias, porque sabia que Elias servia ao Deus único e verdadeiro. Nós, evangélicos, somos temidos aqui na nossa nação. Porque aqueles que vivem em iniquidade veem em nós que nós servimos a um Deus verdadeiro e que age, que atua, e que opera, e que cura, e que abençoa. Isso faz com que muitos rujam os dentes. Acabe teve uma vida terrível. Sua mulher, Jezabel, foi morta de forma horrível, conforme a profecia de Deus, foi jogada de uma sacada, os cães a lamberam na praça. O destino daqueles que procuram práticas idólatras não é bom. Por isso a mensagem da salvação. Essas pessoas nos odeiam, mas nós não viemos para odiar essas pessoas. Nós viemos para orar por elas e que elas também sejam alcançadas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não se canse de pregar o Evangelho. Não se canse de falar sobre a palavra de Deus, porque as nossas escolhas, elas têm consequências. E aqueles que não servem a Deus colhem frutos amargos, mas aqueles que servem a Deus são abençoados. Na próxima lição, nós vamos ver o encontro de Elias, o profeta, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Mesmo com as advertências de Deus, através do profeta Elias, Acabe levou o seu reino à ruína. Nós estamos aqui no nosso Brasil vivendo uma luta espiritual entre a luz e as trevas. Há forças espirituais do mal tentando tomar o controle da nossa nação para voltarmos às trevas. E eles podem, se assumirem o poder, arruinar a nossa nação. Por isso o povo de Deus tem que estar muito atento, vigilante, não se deixando levar por notícias enganosas, por ilusões,
porque vivemos num mundo tremendamente perigoso. Mas se o povo de Deus clamar, Deus vai abençoar a nossa nação e não vai permitir que o mal se instale. Mas é preciso que o povo de Deus seja um povo sincero, não voltado a esse sincretismo religioso que já é tão comum na nossa nação. Não, fuja disso, meu irmão, minha irmã, volte-se para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, procure ter uma vida sincera, reta diante de Deus, direita diante dos homens, testemunhando do amor de Cristo na sua vida, orando pela nossa nação, para que reis maus como Acabe não se instalem no poder sobre o nosso povo, trazendo a ruína para a nossa nação. Que Deus possa abençoar você. Eu sei que você está orando pela nossa nação, pelo nosso povo, para que Deus abençoe a grande nação brasileira. Que Deus abençoe você também. Vamos orar. E eu quero fazer uma oração nesse momento pela sua vida, mas também pela nação brasileira. Senhor meu Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Nós vemos essa história antiga, 3.000 anos atrás, em que um rei mau, perverso, casado com uma mulher má, perversa, arruinaram o povo de Deus. Mas vimos também como tu mandastes o profeta Elias, Senhor, um homem de Deus que trouxe a tua mensagem de restauração para cada nação. Meu Senhor, te pedimos, Senhor, da tua bênção sobre essa grande nação brasileira. Nós sabemos que trevas se levantam como nos tempos de Acabe. Reis maus tentam tomar o poder da nossa nação para a destruição da mesma, Senhor. Não permita isso, Senhor. Levanta homens como Elias, mulheres dispostas a dobrarem os seus joelhos diante de Ti, Senhor, e clamarem pela nossa grande nação, impedindo, Senhor, que as hostes malignas do mal prevaleçam sobre esta terra, sobre a grande nação brasileira e sobre os teus servos que aqui vivem, trazendo bênção para esta nação. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.